Eu gostaria que vocês, nesse momento, eu não sei se vocês já sentiram a presença de Deus ou foi do Espírito Santo, mas o meu coração está transbordando. E eu consigo até entender esse nervosismo e tremor da Kathleen, né? Porque quando a gente vai falar sobre algo vindo da parte do Senhor, é uma responsabilidade, mas é Ele que nos capacita, né? Não é sobre nós. E eu quero, enquanto eu estarei aqui no momento meu, antes da palavra, orando, pedindo ao Senhor graça, eu pedi para a missionária cantar um hino da harpa. Quem souber e quiser, ou só ouvir e fechar os olhos. Amém. O Espírito enche a minha vida, na harpa cristã, é o 688. Quem souber e quiser cantar, amém? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Glória a Deus. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Glória. Glória a Deus. Amém. Glória. Santo servo. Socorro. Glória a Deus. Não vou dizer que é raro, mas são momentos que marcam bastante na minha caminhada com o Senhor. E ai de mim se não fosse Ele. Hoje, antes de iniciar, eu quero dizer que se não fosse o Espírito Santo, até aqui eu não estaria. Ele nos conduz a fazer tudo aquilo que nós não desejaríamos fazer se não fosse com Ele. Tudo que nem queremos fazer. Mas através desse amor, do convencimento do Espírito, nós acabamos obedecendo. E eu quero começar essa mensagem de hoje falando sobre o Espírito Santo de Deus. Eu quero ler lá em Gênesis 1. Aleluias. Vai dizer assim: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia, sem nenhum vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. A terra era sem forma, a terra era vazia, a terra era escura, mas o Espírito de Deus se movia. Ele se movia desde o início, ele se move até o dia de hoje. Oh, glória a Deus! E o Espírito Santo de Deus, ele veio passeando por esse tempo, conduzindo profetas a fazer aquilo que o Senhor queria.
E foi conduzindo, Chegou Jesus, caminhou conosco, nos ensinou. Não aprendeu aqueles que não quiseram, que o coração ainda estava endurecido. Mas glória a Deus, ainda hoje, o Senhor nos dá as oportunidades diárias de conhecê-lo e se aproximar. E sim, o Espírito Santo nos convenceu. E uma passagem que sempre me deixa muito certa no meu chamado é a passagem de Felipe e o eunuco. Eu, Ana, totalmente improvável, totalmente maluca no meu jeito de ser, nunca imaginei que falaria nada sobre Jesus. E nem que alguém ouviria. Até que eu entendi que não era e nem nunca vai ser sobre mim. É sobre o Senhor. É sobre o quanto eu estou rendida, relacionada para ouvir a voz de Deus. Para deixar com que o Espírito Santo faça em mim aquilo que eu não consigo e através de mim aquilo que Ele deseja para cada um de nós. E lendo essa passagem de Felipe, eu consigo ver obediência. Um anjo do Senhor disse a Felipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Felipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Este homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus. E na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Felipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe. Felipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. E aí perguntou: o senhor entendeu o que está lendo? Como posso entender se não tem ninguém para explicar? Respondeu o funcionário. Então convidou Felipe para subir e sentar-se a ele na carruagem. A parte da escritura sagrada que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. E ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderia falar a respeito da descendência dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Felipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte da escritura, Felipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram ao lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu posso ser batizado? E Felipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem. Os dois entraram na água e Felipe o batizou. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Felipe embora. O funcionário não viu mais Felipe, porém continuou a sua viagem, cheio de alegria. E de repente Felipe se encontrou na cidade de Ózoto e seguiu viagem, anunciando o Evangelho para todas as cidades, até chegar em Cesareia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra
por esse entendimento que o Senhor traz em meu coração. Entendendo, Senhor, a nossa pequenez e sabendo que sem Ti nós não somos nada. Nos ensina, Senhor, a obedecer, assim como Felipe. Nos ajuda, Senhor, a nos esvaziar, tirando toda a escama dos nossos olhos e todo o tampão espiritual dos nossos ouvidos, para que os nossos ouvidos estejam audíveis à Tua voz. Ajuda-nos na nossa fraqueza, nos ajuda a melhorar, Senhor, porque sem Ti não conseguimos. Amém. Amém. E falar do Espírito Santo dá alegria, mesmo que eu esteja chorando. Eu choro de alegria porque obedecer não é fácil. Obedecer ao Senhor não é fácil. Matar a nós mesmos não é fácil. Não é fácil. E o Espírito nos ensina a diminuir. O Espírito nos ensina a perdoar. Quando a gente acha que perdão depende de nós, do nosso sentimento. Se fosse assim, a cruz não estaria vazia. Porque até hoje nós não merecemos. Jesus não está lá. Ele nos perdoou, Ele nos amou primeiro. E o Espírito nos ensina a não sermos egoístas, nem controladores e muito menos dominadores de coisa alguma. Quando a gente fala que tudo é dele, tudo é por ele, a glória é só dele. Nós precisamos também aprender a nos desprender de coisas e pessoas. Vão para 5 anos e meio caminhando em Koinonia. Muitas pessoas passaram. Muitas passaram e muitas eu creio que hão de passar. Muitas pessoas ficavam e outras iam, voltavam e iam de novo. No início eu me entristecia. Porque eu achava, poxa, eu tinha que ficar aqui comigo. Eu ajudei, eu não fiz nada. Eu somente obedeci. Somente obedeci. E mais uma vez, hoje, o Espírito me mostra exatamente isso. Meu irmão está aqui comigo e foi o Espírito Santo de Deus. Não foi outra pessoa, não fui eu. Foi o Espírito quem convenceu. E esse dia hoje só está acontecendo por uma decisão, primeiro, de uma pessoa que eu nem imaginava, a Michela. Glória a Deus. Se a Michela vai permanecer com o Koinonia, eu não sei, mas que ela permaneça com Jesus, porque é isso que eu falo, né, Patricinha? Seja onde você estiver, nunca saia da presença, porque é ela quem move a nós mesmos. Porque o Espírito, ele não está somente aqui, ele está por onde nós estivermos. Se nós desejarmos estar na presença do Senhor, ele estará conosco. Somos nós que somos rebeldes, somos desobedientes, egoístas, somos nós, o Senhor continua sendo o mesmo. E o Espírito, ele está aqui. E tudo aquilo que a gente faz, que é contra a vontade do Senhor, o Espírito se entristece. Quando não perdoamos, quando não largamos de segurar pessoas que querem ir, quando queremos fazer as pessoas engolir a palavra do jeito que a gente entende. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Nós só precisamos falar. Assim como Felipe fez. O eunuco estava lendo e não estava entendendo nada. Por quê? Porque não tinha ninguém para explicar. De repente eu ou você, em algum momento da vida, vamos passar por algum lugar e alguém precisa entender quem é Jesus. E cabe a nós explicar quem é Jesus para mim. Quem é Jesus para mim? Jesus não é só esse daqui que está na Bíblia, que fez vários milagres. Jesus já fez na minha vida, na minha família. E eu quero que Ele vai fazer. Eu não imaginava o dia de hoje. Eu não imaginava o dia de hoje que meu irmão. Vocês não têm noção do preço que a minha mãe pagou. Ai, Jesus. E o meu irmão, ele é muito difícil de conversar com ele.
Mas o Espírito Santo de Deus tem nos aproximado a cada dia. Sabe a sua personalidade difícil? É o meu irmão. Um pouquinho mais, eu acho. Porque eu conheço na intimidade. E o meu irmão me ouve. Porque eu não falo sobre mim nem sobre ele. Eu falo com ele sobre Jesus. Eu levo ele para a palavra. Para que a gente tenha entendimento. Porque é conhecendo a verdade, essa verdade que nos liberta. A Bíblia, ela faz nós, cada um de nós, olhar para nós mesmos. É para mim, para olhar o quanto eu sou horrível. O quanto eu não pareço com Jesus, ainda que eu fui criada em imagem e semelhança. Eu não tenho nada de Jesus. Mas se eu estou seguindo, e eu tenho o desejo, eu preciso diminuir todos os dias. Eu preciso fazer aquilo que dói no meu coração, mas que é a vontade de Deus, porque a vontade é dele. E é essa vontade que é boa, agradável e perfeita. Mas eu não estou vendo nada de agradável, mas ele está. Porque é nesses momentos que a gente faz aquilo que não queríamos, que o Senhor nos quebra. Às vezes quando a gente fala, me refaz, me quebra, a gente pensa que ele vai pegar o vaso e opa, não. Ele vai fazer você no trânsito não fazer nada que Jesus não fizesse. Quando alguém te fecha. Não vai. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Será que Jesus estaria aqui do meu lado, sentado no carro, alguém me fechou, o que eu faria? Glória a Deus. Isso é difícil. E é isso. Liberta-me de mim, Espírito Santo de Deus, para que eu possa diminuir. Os filhos tiram a nossa paz, mas é preciso ter paciência e mansidão. Não é fácil, eu falo que não é fácil. Aí a gente respira, como ensinou a psicóloga, conta até 4, respira de novo, sei lá como faz, mas vai respirando e o Espírito vai nos ajudando a controlar aquele impulso. E hoje, meu filho se decidiu também por Jesus. Ele já vem pedindo desde 5 anos, mas não dava, né? E hoje ele já tem entendimento, então ele pode. E a minha cunhada também, que eu não conhecia, mas foi o Senhor que nos apresentou. Porque ela se aproximou também para falar sobre a palavra. E ela tinha o desejo do batismo, onde vários quesitos precisavam ser preenchidos. Ó, se não fizer assim, não vai. Se não fizer assado, não pode. Se não isso, não aquilo. Não, quem disse que é sobre as minhas regras? Quem disse? Quem disse que a minha sujeira vai sujar a água? Eu vou sair limpa. Quem disse que a minha imundície, ao tocar nas vestes de Jesus, vai sujar a roupa dele? Não, eu quem vou ser limpa. Eu quem vou ser limpa. Sou eu, não é ninguém. Eu não sei vocês, mas não sinto só o fluir. Eu sinto como se o meu corpo tivesse não paralisado, mas sabe quando você sente como se eu estivesse flutuando, de tão cheia dessa presença que eu estou hoje. E hoje a minha gratidão a Deus é tão grande que não importa o que eu estou vivendo nas minhas situações diárias, importa aquilo que o Senhor tem feito, e eu creio que Ele ainda vai fazer. Vocês creem que Jesus está aqui? Amém. Vocês creem no fluir do Espírito sobre a vida de vocês? Amém. Vocês creem que Jesus pode mudar tudo aquilo que vocês não acreditam mais? Jesus restaura, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus, é Jesus, não é a Ana, não são as placas das igrejas, é Jesus. Como já foi dito aqui do dízimo, o dízimo que são devolvidos para as igrejas, é porque Jesus toca nos corações, para alcançar vidas, porque se não tiver portas abertas, pessoas não vão entrar, não vão ser alimentadas. Se não tiver missionários que vão mundo afora, nas ruas, por aqui, não vai ter ninguém para fazer.
Quem é você? Como você é conhecido no céu? Aquela pessoa que está propagando o Evangelho? Porque tem uma parte na Bíblia que diz que enquanto todos no mundo não conhecerem sobre Jesus, ele não volta. Será que eu e você estamos apressando a volta de Jesus? Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos anunciando, falando para as pessoas: ah, eu não sei falar nada. Conta o que Jesus está fazendo na tua vida. Conta de onde Jesus te tirou. Conta aquilo que ninguém acreditava, mas Jesus fez. Talvez para alguém o teu testemunho seja quase nada, mas só você sabe. Tudo que viveu, tudo que passou, tudo que tem vivido até o dia de hoje. Que nós sejamos como Felipe, que ouviu a voz do Espírito. Ele estava talvez na casa dele ali, fazendo o trabalho dele, num dia comum. E aí o Espírito fala: vai em tal lugar, assim. Será que nós iríamos? O primeiro, temos que cumprir um protocolo, as nossas agendas, temos que pedir permissão A, B ou C. Mas se o Espírito está conduzindo, ele garante todos os resultados. Ele garante a explicação que talvez nós achávamos que precisaríamos dar, a justificativa para quem quisesse. O Espírito mandou: obedeça. 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 Pare no meio da estrada, num lugar que não tem ninguém. Fale de Jesus. Se preciso for, batize. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou missionário. Quem disse? Aqui não falou missionário Felipe, pastor Felipe, simplesmente Felipe. Felipe. Sabe por que ele batizou? Porque ele cria em Jesus. Eu creio, você crê? Quantos de nós cremos? É só por ele. Não há outro. Não há outro. Não há outro que nos leva aos céus. Não há outro intercessor que nos liga diretamente ao Pai. Não há outro. Não há outro caminho para estar, se não for caminhando com Cristo. Não há lugar melhor de estar do que na presença de Deus. Talvez nós vamos passar a semana inteira, uma semana difícil, e aí chega no dia do culto, estou desanimado. Está desanimado porque não deixou o Espírito te conduzir para o lugar de refrigério. Para aquele momento que, no derramar das lágrimas, ah, mas eu não vou chorar porque alguém está olhando. Eu tinha muita vergonha de chorar. Então, porque eu falava, estava horrorosa. Mas hoje eu não quero nem saber, eu quero que o Senhor fale comigo. Esvazie o meu coração e coloque para fora tudo aquilo que não provém dele. E que nessa manhã, vocês vão declarar nas regiões celestiais, publicamente para nós, porque lá no céu já está escrito. Lá no céu já está escrito. Nós que vamos olhar e testemunhar para falar: eu estava lá, eu vi e ela fez sim. Mas quem precisa saber dessa decisão já sabe. O inimigo das nossas almas. E eu creio que a semana não foi fácil para ninguém. Para mim, por obedecer, não foi fácil. Imagina para vocês que decidiram. Porque o inimigo está todo o tempo tentando nos confundir, nos tragar, tirar da presença, colocando todos os motivos mínimos e mais bobos, para que a gente tenha um motivo para justificar aquele não feito. Mas nessa manhã, eu declaro sobre a minha vida e na vida de vocês, no nome do Senhor Jesus, que o inimigo não tem poder sobre nada que é nosso, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde, sobre a nossa família, sobre nada, nada que tenha relacionamento conosco, nada, porque o Espírito de Deus está aqui. E onde o Espírito de Deus está, nós somos livres. E você pode gritar: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Somos livres em nome de Jesus. Somos livres porque Ele nos
nos comprou por alto preço, preço de sangue. Foi Ele, não fomos nós. Nós não fizemos sacrifícios nenhum. Ele foi em direção à cruz calado. Ele não se defendeu, Ele disse nada. Não fui eu, não, Ele não disse. Ele não disse. E nós ainda hoje não o reconhecemos como Pai, como único, como suficiente. Damos desculpas. Criamos várias motivações. Mas Jesus, Ele foi a única coisa que nós precisamos aprender. Obedientes. Ele obedeceu. Ele obedeceu, porque quando foi orar na aflição, Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Vamos aprender a orar dessa forma. Que seja feita a vontade de Deus na minha e nas suas vidas. Que hoje, cada um dos que estão aqui não só vieram porque são amigos, parente, esposo, filho da Michela. O Espírito convenceu, porque se não fosse Ele, qualquer motivo daríamos para não estar. E o Espírito está aqui. Que esse Espírito possa ter liberdade, como diz o louvor. Tens liberdade aqui. É aqui, não é aqui na casa, não. É aqui, é aqui. Espírito de Deus. Tens liberdade aqui em todo o tempo. Não é só no momento que eu quero. Não é só naquela horinha que eu vou na igreja, não, é todo dia. Todos os dias dentro da minha casa, com a minha família, no meu trabalho, na rua. Espírito Santo de Deus, tens liberdade aqui. Então, como Felipe, hoje eu obedeço a voz do Senhor, em batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quem ouviu?